O Encontro 300 anos depois, por Alexei Tolstói. Numa bela noite estival, estávamos reunidos no jardim de nossa avó, uns perto de uma mesa iluminada por um candeeiro e outros sentados nos degraus do terraço. A brisa nos trazia, de vez em quando, bufadas de ar perfumoso, ou então longínquas vibrações de um canto rústico. E depois tudo ficava novamente silencioso e só se ouvia o fervilhar das falenas em volta do globo deslustrado do candeeiro. Pois bem, meus netinhos, disse-nos a avó, já que me pediram, diversas vezes, uma história antiga de quem retorna do outro mundo, se estiverem com vontade, venham sentar-se ao meu redor. Contarei para vocês um evento de minha juventude que lhes dará bons arrepios quando ficarem sós, deitados em suas camas. Ainda mais que esta noite tão calma me recorda o belo passado, pois me parece, já faz muitos anos, vocês vão zombar de mim, que a natureza está menos linda do que outrora. Não vejo mais nem aqueles dias bonitos, tão quentes e radiosos, nem aquelas flores tão frescas, nem aquelas frutas tão saborosas. E vejam bem, por falar de frutas, jamais me esquecerei daquela cesta de pêssegos que me mandou, um dia, o Marquês d'Urfé, um jovem louco que me cortejava por ter encontrado nesta minha cara não sei qual traço característico que lhe virara a cabeça. Para dizer a verdade, eu não era nada feiosa naquele tempo, e quem visse hoje as minhas rugas e os meus cabelos brancos, mal poderia imaginar que o rei Luís XV já me havia apelidado de Rosa das Ardenas, e que eu merecia mesmo tal apelido ao enfiar um bocado de espinhos no coração de Sua Majestade. Quanto ao Marquês d'Urfé, posso assegurar-lhes, netinhos, que, se ele quisesse, eu não teria agora o prazer de ser sua avó. Ou, pelo menos, o nome atual de vocês seria outro. Contudo, os homens não entendem nada de nossas coquetices. Ou rompem conosco, com aquele furor brutal que nos deixa indignadas, ou então se desanimam, iguais às crianças, e fogem correndo às plagas de algum hospodar da Moldávia, como o fez aquele marquês desmiolado que revi muito tempo depois e que, digamos entre parênteses, não se tornara mais sensato. Para voltarmos àquela cesta de pêssegos, direi para vocês que a recebi pouco antes de sua partida, no dia de Santa Úrsula, que é minha festa, e cai, como sabem, em meados de outubro, numa época em que é quase impossível arranjar pêssegos. Aquele galanteio era o resultado de uma aposta feita por d'Urfé e o avô de vocês, que já me cortejava e ficou tão desconcertado com o sucesso de seu rival que não se recuperou por 3 dias seguidos. Realmente, esse d'Urfé era o homem mais bem apessoado que vi em toda a minha vida, exceto o rei, que, sem ser novo, passava, e com razão, por ser o mais lindo fidalgo da França. Mas a todas essas vantagens externas do marquês juntava-se outra vantagem, cuja atração, conforme posso confessar neste momento, não era a menos poderosa para nós, jovens mulheres. Era o maior cafajeste do mundo, e já me tenho perguntado por que tais sujeitos nos atraem, queiramos ou não. A única conclusão minha é que, quanto mais um caráter se revela instável, tanto mais nos deleitamos em estabilizá-lo. O amor próprio fica excitado de ambas as partes, e quem for mais esperto ganha o jogo. A grande arte desse jogo, netinhos, consiste em sabermos parar a tempo e não exasperar o nosso parceiro. É, sobretudo, para você, Helene, que faço esta observação. Se gostar de alguém, menina,
Não faça com ele o que fiz com Durfé, pois Deus sabe como chorei a partida dele e como me censurei pela minha conduta. Digo isto sem rebaixar meu afeto pelo avô de vocês, que se casou comigo 6 meses depois e certamente era o homem mais digno e mais leal que se poderia encontrar. Àquela altura, eu era viúva do senhor de Gramont, meu primeiro marido, que quase não conhecia, com quem me casara apenas para obedecer ao meu pai, a única pessoa que eu temia neste mundo. Como vocês podem imaginar, o tempo de minha viuvez não me pareceu tão longo assim. Era jovem, bonita e perfeitamente livre em minhas ações. Portanto, tirei proveito dessa liberdade e, mal terminado o meu luto, atirei-me sem refletir aos bailes e saraus que, diga-se de passagem, eram muito mais divertidos na época do que são hoje em dia. Foi num daqueles saraus que o Marquês d'Urfé chegou a ser apresentado a mim pelo comendador de Bellièvre, um velho amigo de meu pai. Aliás, fora meu pai, sem nunca se afastar do seu castelo nas Ardenas, que me recomendara ao comendador como se fosse um parente nosso. Isso me valia infindas exortações por parte do digno comendador, porém, zelando por ele e paparicando-o da melhor maneira possível, eu fazia pouco caso de suas reprimendas, e vocês poderão julgar a respeito logo em seguida. Tinha ouvido muito falar do senhor d'Urfé e, cheia de curiosidade, ansiava por ver se o acharia tão irresistível quanto fora descrito para mim. Quando ele me abordou com uma charmosa desenvoltura, mirei-o tão fixamente que ele se confundiu e não pôde concluir a frase que iniciara. Minha senhora, disse-me mais tarde, há em sua testa, um pouco acima das sobrancelhas, um sinal que eu não saberia definir, mas que torna seu olhar estranhamente poderoso. Cavalheiro, respondi-lhe, pretendem que me pareço muito com o retrato de minha trisavó. Segundo uma lenda de minha terra, ela teria feito, apenas com seu olhar, cair no fosso um nobre presunçoso, a quem dera na veneta raptá-la e quem já havia escalado os muros de seu castelo. Minha senhora, disse o marquês com uma galante mesura, visto que as suas feições são iguais às de sua trisavó, não me é difícil acreditar nessa lenda. Somente a farei notar que, se estivesse no lugar do tal nobre, não me daria por vencido e, tão logo saísse do fosso, recomeçaria a escalada. É mesmo, cavalheiro? Sem dúvida alguma, minha senhora. Um fracasso não o desencoraja? É possível que me intimidem uma vez, mas que me desencorajem, jamais. É o que veremos, cavalheiro. Veremos sim, minha senhora. Travou-se, desde aquele dia, uma guerra encarniçada entre nós dois. Falsa indiferença da minha parte, perseverante galantaria da parte do marquês. Esse comportamento acabou por atrair a atenção de todo mundo, e o comendador de Bellièvre admoestou-me com seriedade. Era um singular personagem, aquele comendador de Bellièvre, e tenho de lhes dizer 2 palavras a respeito dele. Imaginem um homem alto, enxuto e grave, bem cerimonioso e loquaz, que nunca sorria. Em sua juventude, participara de uma guerra e demonstrara uma coragem que beirava a loucura. Porém, jamais conhecera o amor e era muito tímido com as mulheres. Quando eu lhe agradava de algum modo, o que ocorria cada vez que despachava o correio, dado que prestava contas regulares de minha conduta ao meu pai, como se eu fosse ainda uma criança, mal desenrugava a testa. Mas então fazia uma carranca tão esquisita que eu ria bem na cara dele, mesmo correndo o risco de brigarmos. No entanto, continuávamos sendo os melhores amigos do mundo, salvo se discutíssemos violentamente assim que se tratasse do marquês.
Estou desolado, senhora duquesa, porém meu dever me obriga a fazer-lhe uma objeção. Fique à vontade, meu caro comendador. Ontem a senhora recebeu de novo o Marquês d'Urfé. É verdade, meu caro comendador. E anteontem também. E vou recebê-lo ainda hoje à tarde, bem como amanhã e depois de amanhã. É precisamente acerca dessas frequentes visitas que desejo instruí-la. Está ciente, minha senhora, de que o senhor, seu pai, meu honrado amigo, colocou-a sob a minha guarda e que me responsabilizo pela senhora perante Deus, como se tivesse a felicidade de tê-la por filha. Ora, meu caro comendador, receia porventura que o Marquês me rapte? Suponho, minha senhora, que o Marquês saiba muito bem quanto respeito lhe deve para ousar empreender um projeto desses. Entretanto, é meu dever avisá-la que a assiduidade dele dá margem a muitas conversas na corte, e que tanto mais me censuro por elas que fui eu quem teve a desgraça de lhe apresentar o Marquês. Advirto que, se não o afastar logo, eu me verei, para meu grande desgosto, forçado a desafiá-lo para um combate particular. Está brincando, meu caro comendador. Esse combate seria particular mesmo. O senhor esquece que tem o triplo de sua idade. Nunca estou brincando, minha senhora, e farei como tenho a honra de lhe dizer. Mas é uma atrocidade, senhor. É uma tirania inominável. Se a companhia do senhor d'Urfé me convém, quem é que tem o direito de me impedir de vê-lo? E quem pode impedi-lo de me desposar, se eu com isso consentir? Minha senhora, respondia o comendador abanando tristemente a cabeça. Acredite que não é essa a ideia do Marquês. Já vivi o bastante para ver que, longe de pensar em estabelecer-se, o senhor d'Urfé só pensa em desfrutar vaidosamente a sua inconstância. E o que lhe aconteceria, pobre flor das Ardenas, caso, depois de entregar àquela linda borboleta todo o mel de seu cálice, a senhora a visse, de súbito, alçar voo, como uma traidora? Agora vêm essas indignas acusações. Será que sabe, meu caro comendador, que, se continuar falando dessa maneira, o senhor me deixará loucamente apaixonada pelo Marquês? Eu sei, minha senhora, que seu pai, meu venerável amigo, confiou-a aos meus cuidados, e que hei de merecer sua estima e a confiança dele, mesmo correndo o risco de lhe suscitar o ódio. Era sempre assim que terminavam aquelas discussões. É claro que me abstinha de partilhá-las com d'Urfé, a fim de não o tornar ainda mais presunçoso do que ele já era. Quando, um belo dia, o comendador veio anunciar-me que tinha recebido uma carta de meu pai, pedindo-lhe este que me acompanhasse até o nosso castelo nas Ardenas. A carta endereçada ao comendador continha outra mensagem destinada a mim. Meu pai me testemunhava nela o desejo de me rever e, para que a perspectiva de passar um outono no meio das florestas não me amedrontasse em demasia, dava a entender que várias famílias de nossa vizinhança haviam preparado uma festa a 4 léguas da nossa propriedade, no castelo d'Alberbois. Tratava-se, sem mais nem menos, de um grande baile à fantasia, e meu pai escrevia para mim que, se eu quisesse participar dele, teria de me apressar. O nome d'Alberbois despertou em mim muitas recordações. Lembrei-me de ter ouvido, em minha infância, alguns estranhos relatos sobre aquele velho castelo abandonado e a floresta que o circundava. Havia, sobretudo, uma lenda popular que sempre me causara arrepios. Pretendia-se que, por vezes, naquela floresta, os viajantes eram perseguidos por um homem gigantesco, horrivelmente magro e pálido, que corria de 4 atrás das carruagens, esforçando-se para agarrar as suas rodas, gritando e pedindo comida. Essa última circunstância lhe valera a alcunha de O Faminto.
Chamavam-no também de o Prior d'Alberbois. Não sei por que a ideia daquele ser macilento, correndo de 4, parecia-me mais apavorante do que tudo quanto se pudesse imaginar de mais terrível. A miúde, voltando de um passeio ao cair da noite, eu dava um grito involuntário e apertava convulsivamente o braço de minha babá. É que acreditava ter entrevisto, no crepúsculo, o monstruoso prior a rastejar por entre as árvores. Meu pai me admoestara mais de uma vez por essas invenções, mas era sem querer que eu retornava a elas. Isso diz respeito à floresta. Quanto ao castelo, sua história estava, de certa forma, ligada à de nossa família. Ele pertencera, na época das guerras com os ingleses, ao tal de Sr. Bertrand d'Alberbois, aquele mesmo nobre que, não podendo obter a mão de minha trisavó, quisera raptá-la à força e que ela fizera, com um só olhar, cair no fosso naquele exato momento em que se pendurava numa escada. E o mestre Bertrand tivera apenas o que merecia, pois era, pelo que se dizia, um cavaleiro ímpio e desleal cujas malvadezas eram proverbiais. A proeza de minha trisavó torna-se, portanto, ainda mais maravilhosa, e vocês concebem o quanto eu devia estar lisonjeada com a semelhança que me atribuíam em relação ao retrato da senhora Matilde. Aliás, meus netinhos, vocês conhecem aquele retrato. É o que se encontra no salão, imediatamente acima do senescal da Borgonha, seu tio bisavô, e ao lado do mestre Hugues de Montmorency, nosso aliado em 1310. Quem visse aquele semblante de donzela tão doce ficaria tentado a pôr em dúvida a veracidade da lenda, ou então a recusar ao pintor o talento de apanhar a expressão facial. Seja como for, se antanho eu me parecia mesmo com aquele retrato, hoje vocês penariam bastante em achar lá um só traço que fosse meu. Contudo, não é disso que se trata agora. Eu dizia, pois, para vocês que o mestre Bertrand pagara sua imoderada pretensão com um mergulho no fosso de nosso castelo. Não sei se tal descompostura teria curado de seu amor, mas se pretende que foi buscar pelo consolo com um bando de malfeitores, tão devassos e pagãos quanto ele próprio. Ademais, ele se repimpava e patuscava em companhia da senhora Jeanne de Rocheg, a qual, para agradar-lhe, assassinou seu marido. Conto-lhes, meus netinhos, o que minha babá me contava, somente para lhes dizer que sempre tivera horror àquele vil castelo de d'Alberbois e achei a ideia de dar lá um baile à fantasia muito barroca. A carta de meu pai ocasionou-me uma viva contrariedade. Ainda que os pavores de minha infância não tivessem nada a ver com isso, senti um forte despeito por ter que abandonar Paris, pois suspeitava que o comendador havia contribuído muito para a ordem que me trouxera. A ideia de que me tratava como uma criança deixou-me revoltada. Compreendi que, pretextando uma viagem ridícula às Ardenas, o senhor de Bellièvre queria apenas impedir-me de acolher os assíduos galanteios de Durfé. Prometi a mim mesma frustrar esses planos, e eis como procedi. Na primeira ocasião em que o marquês veio para me ver, recebi-o com ar escarninho e fi-lo entender que o considerava perdedor da partida, porquanto eu mesma estava para sair de Paris e ele não tinha mais avançado em minhas boas graças. Minha senhora, respondeu-me Durfé, acontece por acaso que possuo um castelo a 1 légua do seu caminho? Posso esperar que não recuse a um pobre vencido o consolo de lhe oferecer a minha hospitalidade? Cavalheiro, disse-lhe eu com frieza. Em todo caso, seria um rodeio, e, de resto, que proveito o senhor tiraria de me rever? Por favor, minha senhora, não me deixe desesperado, pois lhe juro que farei alguma loucura.
Talvez me rapte? Sou capaz disso, minha senhora. A senhora me desafia? Perguntou o marquês. Eu o desafio, cavalheiro, e desde já o previno de que, para tentar uma gracinha comigo, precisaria de uma audácia mais do que ordinária, pois estou viajando sob a proteção do comendador de Bellièvre e muito bem escoltada. O marquês se calou, sorridente. Não tenho de lhes dizer, meus netinhos, que estava ciente de o senhor d'Urfé ter uma propriedade em direção às Ardenas e contava com essa circunstância. Entretanto, para que não opinem demasiado mal sobre sua avó, primeiro lhes direi que meu desafio não passava de uma brincadeira e que somente me apetecia contrariar o comendador, dando ao marquês a oportunidade de me ver pelo caminho. Se, depois disso, o senhor d'Urfé levasse minhas palavras a sério, eu teria plena liberdade de desiludi-lo. E, seja dita a verdade, a ideia de me submeter a uma tentativa de rapto não tinha nada que fosse por demais desagradável para uma mulher jovem, ávida de emoções e coquete além de tudo quanto se pudesse imaginar. Quando chegou o dia da partida, não pude impedir-me de admirar até que ponto o comendador havia exagerado nas precauções que eram tomadas, em minha época, por viajantes. Não bastasse um carroção que transportava a cozinha, havia outro com minha cama e meus utensílios de toilette. 2 lacaios, sentados na parte traseira do meu coche, estavam armados de sabre, e meu camareiro, que se pusera ao lado do cocheiro, segurava uma escopeta destinada a meter medo nos ladrões. Mandáramos à nossa frente um estofador para preparar convenientemente os aposentos onde eu dormiria, e estávamos precedidos por 2 homens a cavalo que de dia gritavam a quem encontrássemos que nos deixasse passar, e de noite iluminavam-nos com archotes. A cerimoniosa polidez do comendador não menos lhe faltava numa viagem do que lhe fazia míngua num salão. Quis, desde logo, ficar em minha frente e criou 1000 dificuldades para se sentar perto de mim, no fundo daquele coche. Pois então, comendador, será que o senhor tem medo de mim, já que fica assim, anichado no banco dianteiro? Não pode duvidar, minha senhora, que me seria agradável ficar ao lado da filha de meu melhor amigo. Porém, eu acreditaria infringir as minhas obrigações se causasse o mínimo constrangimento àquela que neste momento me cumpre proteger. Levava seu papel de protetor a sério, tanto assim que nem 5 minutos se passavam sem ele me perguntar se meu assento estava confortável ou se as correntes de ar não me incomodavam. Comendador, faça-me, enfim, o favor de me deixar tranquila, pois está insuportável. Então ele dava um profundo suspiro e apostrofava severamente o cocheiro, sugerindo-lhe que prestasse mais atenção em evitar sacolejos. Como nossas jornadas eram pequenas, o comendador exigira que eu fizesse uma refeição a cada parada. Quando se tratava de descermos, nunca me oferecia seu braço sem ter tirado o chapéu, e, quando me conduzia até à mesa, desfazia-se em pedir desculpas por não me achar servida com a mesma etiqueta que em minha mansão na rua de Varennes. Certo dia, tendo eu a imprudência de dizer que gostava de música, o comendador mandou trazerem um violão e cantou uma ária de guerra dos Cavaleiros de Malta, com formidáveis explosões vocais e rolando pavorosamente os olhos. Não cessou de fazer vibrarem as cordas de seu instrumento até que elas se rompessem. Então se desfez em pedir desculpas e ficou calado. Sendo o patrão da metade de nossos homens, obrigou-os a vestir librés da minha casa, a fim de que eu não parecesse viajar na carruagem dele. Todas aquelas delicadezas quase não me tocavam,
pois eu tomava o senhor de Bellievre antes por um mentor pedante e entediante do que por um amigo. Ao notar que ele tinha guarnecido os bolsos de bolinhas de seda, alfinetes e outras coisinhas destinadas à minha toilette, deleitei-me em solicitar diversos objetos de que fingia necessitar, no intuito de pegá-lo desprevenido. Por muito tempo, isso me foi impossível. Ah, como estou enjoada! Exclamei certa feita. Logo, o comendador mergulhou a mão num dos seus bolsos e retirou de lá uma caixinha cheia de pastilhas que me ofereceu em silêncio. Outra feita, simulei uma dor de cabeça. O comendador pôs a mão em seu bolso e tirou de lá um frasco d'água da rainha, pedindo-me a permissão de verter algumas gotas sobre os meus cabelos. Fiquei desencorajada. Por fim, inventei de dizer que havia perdido a minha provisão de carmim e perguntei vivamente ao senhor de Bellievre se pensara em trazer uns potezinhos. A previdência do comendador não fora tão longe assim. Todo vermelho, ele se desmanchou em pedir desculpas. Então tive a maldade de fingir que chorava e disse que me tinham confiado a um homem que não se importava nem um pouco comigo. Senti-me vingada pela metade, pois o comendador, que se julgava desonrado, ficou muito triste e calou-se pelo resto daquela jornada. Entretanto, o prazer de atormentar meu mentor acabou por não ser mais suficiente. Não sei o que ainda teria inventado, se um incidente de novo gênero não tivesse interrompido a monotonia de nossa viagem. Numa noite em que margeávamos a ourela de um bosque, um cavaleiro envolto em capa apareceu subitamente em nosso caminho, inclinou-se para a portinhola e desapareceu em seguida. Esse movimento foi tão rápido que mal percebi que o cavaleiro deixara cair um papelzinho sobre o meu regaço. Quanto ao comendador, ele não vira absolutamente nada. O bilhete continha apenas estas palavras: a senhora se verá forçada a pernoitar a 1 légua daqui. Quando todos adormecerem, uma carruagem ficará parada embaixo das suas janelas. Se der sinal de alarme aos seus homens, deixarei que me matem em sua frente, mas nunca renunciarei a uma empresa que a senhora me desafiou a tentar e cujo sucesso é o único meio de me amarrar à vida. Reconhecendo a letra do marquês, soltei um ai que fez o comendador virar a cabeça. O que tem, minha senhora? Perguntou-me todo surpreso. Nada, respondi, escondendo o bilhete. Tive uma cãibra no pé. Essa mentira, que usei uns 30 anos antes de aparecer o barbeiro de Sevilha, prova que fui eu a primeira a inventá-la. E não Beaumarchais, como vocês poderiam achar. O comendador meteu de pronto a mão num de seus bolsos e retirou de lá um ferro imantado que me propôs aplicar no ponto dolorido. Entre mentes, quanto mais eu pensava na audácia do marquês, tanto mais me sentia disposta a admirar aquele caráter aventureiro. Agradecia à moda de minha época que prescrevia a uma mulher nobre viajar de rosto coberto por uma máscara de cetim, pois, na ausência desse acessório, o comendador teria reparado em minha comoção. Não duvidei, nem por um instante, que o marquês executaria o seu propósito, e confesso que, conhecendo o fanatismo do senhor de Bellievre em cumprir os seus deveres, cheguei a temer, naquele momento, bem mais pela vida do senhor d'Urfé do que pela minha própria reputação. Pouco depois, os 2 lacaios que nos precediam a cavalo vieram anunciar-nos que não poderíamos dormir no pequeno burgo designado pelo senhor de Bellievre para nosso acampamento noturno, visto que uma ponte acabava de se quebrar por ali, mas disseram que o chefe de ofício havia preparado para nós uma ceia numa casa de caça situada na estrada mestra e pertencente ao senhor Marquês d'Urfé. Vi que, ouvindo esse nome, o comendador franzia o sobrolho.
Senti medo de que aventasse os planos do Marquês. Não era, porém, nada disso, já que chegamos àquela casa de caça sem o comendador manifestar a mínima apreensão. Após a ceia, fez uma profunda mesura em minha frente, como soía fazer todas as noites. Pediu-me a permissão de se retirar e me desejou boa noite. Uma vez só dispensei as minhas criadas, mas não me despi, pois esperava pelo aparecimento do Senhor Durfé, que estava, aliás, decidida a tratar conforme ele merecesse, sem, todavia, expô-lo ao ressentimento do comendador. Mal se passara uma horinha, ouvi um leve barulho do lado de fora. Abri a janela e reconheci o Marquês, que subia uma escada de cordas. «Cavalheiro», disse-lhe eu, «retire-se imediatamente ou chamarei pela minha gente». «Piedade, minha senhora, escute-me». «Não quero ouvir nada, e se o senhor fizer um só movimento para entrar, juro que tocarei a campainha». «Então ordene que me matem, porquanto, da minha parte, jurei que apenas a morte me impediria de raptá-la». Não sei o que eu faria ou responderia, quando, de súbito, a janela do quarto contíguo ao meu abriu-se bruscamente, e eis que avistei surgir nela o comendador com uma tocha na mão. O senhor de Bellievre substituíra seu traje por um roupão carmesim, e sua peruca por uma carapuça pontuda que tornava sua figura grotescamente imponente, e dava-lhe uma falsa aparência de mágico. «Marquês!» exclamou ele com uma voz tonitruante. «Queira, por gentileza, retirar-se». «Comendador», respondeu o Marquês, ainda pendurado em sua escada. «Estou encantado de vê-lo em minha casa». «Senhor Marquês», prosseguiu o comendador, «estou desolado por lhe dizer que, se não descer imediatamente, terei a honra de estourar os seus miolos». Ao dizê-lo, colocou sua tocha no parapeito da janela e apontou para o Marquês os canos de 2 enormes pistolas. «Veja se pensa bem, comendador!» exclamei, inclinando-me para fora da janela. «Será que quer cometer um assassinato?» «Senhora duquesa», respondeu o senhor de Bellievre com uma mesura cortês no alto de sua janela. «Digne-se desculpar-me por aparecer em sua frente com estas roupas indecentes, mas a urgência do caso encoraja-me a pedir uma indulgência que não ousaria solicitar em qualquer outro momento. Digne-se desculpar-me, outro sim, por não lhe obedecer, desta vez, com aquela cega dedicação da qual me fiz uma lei. Porém o senhor seu pai, meu honrado amigo, colocou a senhora sob a minha guarda, e tal confiança por parte dele é tão lisonjeira para mim que não acharei caro demais merecê-la, nem mesmo ao preço de um assassinato». Com essas palavras, o comendador se inclinou de novo e engatilhou as suas pistolas. «Está bem», disse o Marquês. «Será um duelo de novo gênero». E, sem abandonar a escada, também tirou um par de pistolas do seu bolso. «Comendador», disse, «então apague essa sua tocha, pois ela me dá, em relação ao senhor, uma vantagem que eu não gostaria de aproveitar». «Senhor Marquês», respondeu o comendador, «agradeço-lhe a sua cortesia e só posso felicitar-me por ver as suas pistolas, pois seria repugnante, para minha delicadeza, atirar num homem desarmado». Dito isso, apagou a vela e mirou o Marquês. «Mas então vocês dois são malucos!» exclamei. «Então querem despertar a casa inteira para me desonrar?» «Marquês», continuei, «eu lhe perdoo sua loucura, contanto que o senhor desça agora mesmo. Ordeno-lhe que desça, cavalheiro. Está ouvindo?» Olhava para ele de maneira a mostrar que uma hesitação mais longa não faria outro efeito senão me irritar.
Minha senhora, disse então o marquês, aludindo à conversa que tivéramos na hora de nosso primeiro encontro. Um olhar seu me precipita ao baixo de minha escada, mas que a bela castelã Matilde fique persuadida de que o senhor Bertrand buscará por todos os meios revê-la, nem que seja apenas para morrer aos seus pés. E, envolvendo-se em sua capa, ele sumiu nas trevas. No dia seguinte, o comendador não me disse sequer uma palavra acerca do ocorrido, e não voltamos mais a abordar esse tema pelo resto de nossa viagem. Quando estávamos apenas a meia jornada do castelo de meu pai, uma tempestade assustadora surpreendeu-nos ao cair da tarde. O trovão explodia com inauditos estrondos, e os relâmpagos se sucediam tão rapidamente que, mesmo de olhos fechados o tempo todo, fiquei quase cega. Vocês sabem, netinhos, que nunca pude suportar a tempestade. Um pavor nervoso apoderou-se de mim. Tremia como uma folha ao vento e apertava-me ao comendador, que se considerava obrigado a pedir-me desculpas. Avançávamos bem devagar, por causa das árvores derrubadas pelo caminho. A escuridão já estava cerrada quando o cocheiro parou bruscamente os cavalos e, dirigindo-se ao comendador: Meu senhor, disse, desculpe-me por ter errado o caminho. Estamos na floresta d'Alberbois. Eu a reconheço por aquele velho carvalho de ramos cortados. Mal ele pronunciara essas palavras, uma trovoada sacudiu a floresta. Um raio caiu perto do coche e os cavalos assustados correram a toda brida. Santa Virgem, tende piedade de nós! Exclamou o cocheiro, enroscando as rédeas nas mãos. Contudo, os cavalos não lhe obedeciam mais. Íamos a galope, colidindo à direita e à esquerda, e a cada instante temíamos ser estraçalhados contra as árvores. Eu estava mais morta do que viva, e não entendia nenhuma das frases do senhor de Bellievre, porquanto me parecia que alguns sons estranhos se mesclavam com o silvar do vento e o ribombar do trovão. Diversas vezes achei que ouvia, bem perto de mim, gemidos dilacerantes e depois uma voz a gritar: Estou com fome! Estou com fome! De chofre, o cocheiro, em vez de continuar retendo os cavalos, largou as rédeas e passou a fustigá-los sob gritos terríveis. Guermann, seu miserável, ficou doido! Gritou-lhe o comendador. Guermann se virou e vimos, à luz de um relâmpago, seu rosto pálido como a própria morte. O prior! Disse ele com uma voz sufocada. O prior vem atrás de nós! Pare, imbecil! Quer, por acaso, que a senhora quebre o pescoço? Pare, ou então lhe estouro os miolos. O senhor de Bellievre não tivera tempo para acabar a frase. Sentimos um choque tremendo. Arremessada para fora do coche, perdi a consciência. Não sei quanto tempo durou esse meu desmaio, mas o que me fez recuperar os sentidos foi uma música que soava não muito longe dali. Abri os olhos e me vi deitada na floresta, sobre um montículo de musgo. A tempestade cessara. O trovão rosnava ainda ao longe, porém as árvores agitavam suavemente as suas folhas e umas nuvens bizarras passavam acima dos seus cumes. O ar estava impregnado de odores balsâmicos, que haviam de me emergir num doce torpor, quando algumas gotas de chuva, que escorriam das folhas, caíram-me sobre o rosto e refrescaram-me. Então me sentei e vi, a uma centena de passos, várias janelas ogivais vivamente iluminadas. Logo distingui no meio das árvores as torrelas pontudas de um castelo, sabendo desde já que não era o de meu pai. Perguntei a mim mesma onde estaria.
Pouco a pouco, lembrei como meus cavalos tinham disparado e como eu acabara arremessada para fora do coche. Entretanto, minha cabeça estava tão fraca que essas lembranças se confundiram logo com outras ideias, de sorte que, totalmente só, nem pensava em ficar espantada por não ver mais ao meu lado nenhum dos meus homens, nem mesmo o senhor de Bellievre. A música que me acordara continuava soando. Então tive a ideia de que bem poderia estar diante do castelo d'Alberbois e que estava ocorrendo lá o baile à fantasia ao qual meu pai fizera menção em sua carta. Ao mesmo tempo, rememorei as últimas palavras do Sr. d'Urfé durante a sua escapada na casa de caça, e disse comigo que, persistindo em procurar por mim em todos os lugares, ele não poderia deixar de ir àquele baile. Levantei-me e, sem sentir nenhuma dor, caminhei lestamente em direção ao castelo. Era um grande edifício de arquitetura severa, arruinado em vasta parte. Pude distinguir, à luz da lua, que suas muralhas estavam cobertas de musgo e alcatifadas de era. Algumas guirlandas pendentes do alto das torres balançavam-se pitorescamente, e suas silhuetas se destacavam contra o céu azul prateado. Detive-me a contemplar esse quadro. Não sei por que minhas ideias me levaram para longe daquele castelo. Cenas de minha infância, esquecidas havia muito tempo, passaram diante de mim como as figuras de uma lanterna mágica. Certos detalhes da minha tenra juventude reproduziram-se em meu espírito com uma intensidade incrível. Em meio àquelas imagens, revi minha mãe, que me sorria com tristeza. Senti vontade de chorar e beijei várias vezes uma pequena cruz que ela me dera e que sempre estava comigo. Então me pareceu que ouvia ao longe a voz do comendador, que chamava por mim. Apurei os ouvidos, mas um catavento do castelo girou em seus gonzos, e seu ruído semelhante ao ranger de dentes impediu-me de ouvir a voz que estava chamando. Acreditando que fosse joguete de uma ilusão, entrei no pátio. Nem o coche, nem os valetes estavam lá, porém eu ouvia risadas e vozes confusas. Subi uma escada muito íngreme, mas bem iluminada. Quando cheguei à plataforma que a terminava, um vento frio assoprou-me no rosto e uma coruja assustada pôs-se a voltear, batendo com as asas nos fachos amarrados ao muro. Eu abaixara a cabeça para evitar o contato da ave noturna. Quando a reergui, vi um cavaleiro de estatura alta, armado da cabeça aos pés, que estava em minha frente. Ao oferecer-me a mão, sem tirar a manopla, ele me disse, com uma voz velada pela sua viseira, que estava abaixada: "Bela dama, outorgai ao vosso serviçal a graça de receber-vos em seu castelete e considerai-o como o vosso, mesmamente que todas as coisas que lhe pertencem." Tornei a lembrar-me da alusão feita pelo Sr. d'Urfé quando eu lhe ordenara descer aquela sua escada, e, persuadida de que o cavaleiro desconhecido não era outra pessoa senão o galante marquês, respondi-lhe empregando a sua própria linguagem. "Não vos maravilheis, belo senhor, em ver-me cá? Pois, tendo-me enveredado pela floresta, cheguei até vós a fim de que me albergasseis, como é dever de todo bom e valoroso cavaleiro." Entrei numa grande sala onde estava reunida uma multidão de pessoas a rirem e cantarem ao redor de uma mesa servida. Todas usavam trajes senhoris dos tempos de Carlos VII e, como já vira algumas pinturas daquela época na igreja de São Germano de Auxerre, pude admirar a exatidão histórica dos mínimos detalhes de sua roupagem. O que me impressionou, sobretudo, foi o enfeite a cobrir a cabeça de uma dama alta e linda, que aparentava ser a anfitriã do banquete. Aquele enfeite era uma rede de fios de ouro e pérolas,
muito habilmente enlaçados e de um gosto exímio. Contudo, apesar da beleza daquela dama, logo me quedei espantada com a expressão desagradável de seu semblante. Quando entrei, ela se pôs a examinar-me com uma curiosidade absolutamente chocante e disse de maneira que eu pudesse ouvi-la: "Se não me engano, aquela é a bela Matilde, com quem o mestre Bertrand fez amor antes de me conhecer." Em seguida, dirigindo-se ao cavaleiro: "Meu coração?" disse com aspereza. "Fazei aquela dama sair, se não quiserdes deixar-me enciumada." Tal brincadeira me pareceu de muito mau gosto, ainda mais que eu não conhecia, nem de longe, a sua autora. Quis fazê-la sentir a inconveniência do que dissera e já ia dirigir a palavra ao Sr. d'Urfé, dessa vez em francês moderno, quando fiquei impedida por um forte barulho que se elevou no meio dos convivas. Eles falavam entre si, trocavam olhares cúmplices e a miúde me designavam, um para o outro, com o canto do olho. De súbito, a dama que havia falado pegou um facho e achegou-se a mim tão rapidamente que mais pareceu deslizar em vez de andar. Ergueu o facho e chamou a atenção dos outros para a sombra que eu projetava sobre as lajes. Então os gritos de indignação explodiram por toda parte e pude ouvir tais palavras repetidas pela multidão: "A sombra! A sombra! Não é uma das nossas!" De início, não compreendi essas palavras, porém, olhando à minha volta para adivinhar seu sentido, notei com pavor que nenhuma daquelas pessoas que me rodeavam tinha sombra. Flutuavam todas diante dos fachos, sem interceptar a luz deles. Um terror indescritível apoderou-se de mim. Senti que estava para desmaiar e apertei a mão ao coração. Meus dedos encontraram a pequena cruz que pouco antes eu levara aos lábios, e eis que ouvi de novo a voz do comendador chamar por mim. Quis fugir, mas o cavaleiro me cerrou a mão com sua manopla de ferro e me obrigou a ficar. "Não tenhais medo", disse-me. "Pois, juro pela morte de minha alma, nada sofrereis que vos cause opróbrio, e, para que não se permita a ninguém sequer pensar nisso, um preste vai dar-nos a bênção nupcial." De pronto, as fileiras se abriram e um alto franciscano, magro e pálido, arrastou-se de quatro em nossa direção. Parecia sofrer muito, mas, em resposta aos seus gemidos, a dama da rede perolada desandou a rir com afetação e disse, voltando-se para o cavaleiro: "Escutai, pois, mestre. Escutai, pois, o prior se fazer de coitadinho, como 300 anos atrás." O cavaleiro havia erguido a viseira. Seu rosto, longe de ser semelhante ao do Marquês d'Urfé, estava todo lívido e tinha uma expressão feroz que não pude suportar. Seus olhos, prestes a sair das órbitas, fixavam-se em mim, enquanto o prior, que ainda rastejava pelo chão, salmodiava preces com uma voz fanhosa, interrompendo-as, vez por outra, com gritos de dor e blasfêmias tão horríveis que eu sentia os cabelos se ouriçarem em minha cabeça. Um suor gélido inundava-me a testa, mas eu não conseguia fazer um só movimento, pois o aperto do mestre Bertrand me privara de todas as faculdades, exceto as de ver e de ouvir. Quando, por fim, o franciscano se pôs a proclamar em voz alta, dirigindo-se ao público, as minhas núpcias com o mestre Bertrand d'Alberbois, o medo e a indignação proveram-me de forças sobrenaturais. Com um violento esforço, retirei a mão e, mostrando a minha cruz aos fantasmas: "Quem quer que sejais", exclamei, "ordeno-vos, em nome de Deus vivo, que desaparecerás."
Ditas essas palavras, o semblante do mestre Bertin ficou todo azul. Ele cambaleou e ouvi a queda de uma armadura que ressoou com um som tão oco quanto o de uma caldeira a cair sobre as lajes. No mesmo instante, os outros espectros desapareceram. O vento silvou e apagou as luzes. Encontrava-me no meio de vastas ruínas. Ao raio de lua, que perspassava uma janela ogival, imaginei avistar uma multidão agitada de franciscanos. Porém, essa visão desapareceu igualmente, tão logo fiz o sinal da cruz. Ainda cheguei a ouvir uma baixa salmodia, distinguindo as palavras: "Estou com fome, estou com fome." Depois não ouvia mais nada senão um zumbido nos ouvidos. A fadiga me dominou e me tornou modorrenta. Quando acordei, senti que um homem me carregava avançando a largos passos, por cima de moitas e troncos de árvores. Abri os olhos e reconheci, à luz da alvorada, o comendador, cujas roupas estavam dilaceradas e manchadas de sangue. "Minha senhora", disse-me ele, quando viu que eu estava em condição de ouvi-lo. "Se o mais cruel momento da minha vida foi aquele em que a perdi, posso afirmar que, não fosse o peçonhento remorso por não ter podido impedir a sua queda, nada se igualaria à minha felicidade atual." "Comendador", respondi, "deixe as suas condolências e ponha-me em pé, já que estou exausta, e, pela maneira como o senhor me segura, não me parece que daria uma boa babá." "Minha senhora", disse o senhor de Bellievre, "não acuse disso meu zelo, mas antes meu braço esquerdo, que está quebrado." "Meu Deus!" exclamei. "Como foi que quebrou o braço?" "Precipitando-me em seu encalço, minha senhora, para cumprir meu dever, quando vi a filha do meu honrado amigo arremessada para fora do coche." Sensibilizada pela devoção do senhor de Bellievre, pedi-lhe que me deixasse andar. Também lhe propus fazermos uma faixa do meu lenço, mas ele me respondeu que não valia a pena eu me preocupar com seu estado e que se sentia felicíssimo por ter um braço de sobra e poder colocá-lo ao meu serviço. Antes mesmo que tivéssemos saído da floresta, cruzamos com uma liteira que meu pai, já informado pelos nossos homens sobre o acidente sofrido, enviara ao meu encontro. Ele mesmo o procurava por mim em outra parte. Encontramo-nos pouco depois. Meu pai ficou todo alarmado quando me viu, e foi a mim que veio dispensar seus primeiros cuidados. A seguir, quis estreitar em seus braços o senhor de Bellievre, que havia muitos anos não via. Contudo, o comendador deu um passo para trás e disse ao meu pai, com ares bem sérios: "Meu senhor e caríssimo amigo, confiando-me a senhora sua filha, ou seja, o que tem de mais precioso neste mundo, forneceu-me uma prova de amizade com a qual me quedei vivamente tocado. No entanto, tornei-me indigno dessa amizade, pois, apesar de todos os meus esforços, não consegui impedir o trovão de assustar os nossos cavalos, o nosso coche de ser quebrado, e a senhora sua filha de tombar no meio da floresta e de permanecer lá até esta manhã. Assim está vendo, meu senhor e caro amigo, que traí a sua confiança. E como é justo que eu lhe faça uma reparação, proponho duelarmos, seja com espadas, seja com pistolas. Lamento que o estado de meu braço esquerdo me torne impossível o combate com adagas, que o senhor talvez venha a preferir, mas é demasiado justo para me acusar de má-fé. Quanto a qualquer outro gênero de duelo, fico às suas ordens, no lugar e na hora que lhe aprouver escolher." Meu pai ficou estupefato com essa conclusão, e foi com muita dificuldade que persuadimos o comendador de haver feito tudo o que era possível fazer e de não existirem motivos para se cortar a garganta.
Então ele abraçou efusivamente meu pai e disse-lhe que estava muito contente de as coisas se arranjarem assim, porquanto se sentiria arrasado ao matar seu melhor amigo. Pedi ao senhor de Bellievre que me dissesse como me encontrara, e ele me contou que, ao arrojar-se atrás de mim, batera a cabeça contra uma árvore, o que o fizera logo perder os sentidos. Uma vez consciente, percebera que seu braço esquerdo estava quebrado, mas isso não o impedira de partir à minha procura, nem de chamar repetidas vezes por mim. Afinal, depois de muitos esforços inúteis, ele me encontrara prostrada no meio daquelas ruínas, levando-me embora sobre o seu braço direito. Contei, por minha vez, o que se dera comigo no castelo d'Alberbois. Porém, meu pai chamou aquilo tudo de visões e sonhos. Deixei que zombasse de mim, mas intimamente estava bem convencida de não ter sonhado. Ainda mais que sentia ainda uma dor assaz viva na mão apertada pela manopla do mestre Bertin. Entretanto, aquelas diversas emoções me haviam impressionado tanto que acabei tendo uma febre que durou por mais de 2 semanas. Nesse meio tempo, meu pai e o comendador, cujo braço fora pensado pelo cirurgião local, jogavam xadrez em meu quarto. Ou então, quando me achavam adormecida, reviravam juntos um grande armário repleto de papelada e de velhos pergaminhos. Um dia, quando estava de olhos fechados, ouvi meu pai dizer ao comendador: "Leia isto, meu amigo, e diga-me o que está pensando." A curiosidade me fez só abrir os olhos. Vi que meu pai segurava um pergaminho todo amarelo, sobre o qual pendiam vários lacres de cera, como aqueles que soía a pôr outrora aos éditos do parlamento ou às ordens reais. O comendador pegou o pergaminho e leu a meia voz, voltando-se a miúde para meu lado, uma declaração do rei Carlos VII, endereçada a todos os barões das Ardenas e destinada a levar ao mais amplo conhecimento deles o confisco dos feudos do mestre Bertin d'Alberbois e da senhora Jeanne de Rocheg, acusados de serem ímpios e de terem cometido diversos crimes. A declaração começava com os termos usuais: "Nós, Carlos VII, rei da França pela graça de Deus, a todos aqueles que estas presentes cartas houverem visto, saudamos. Fazemos todos os nossos vassalos, barões, senhores, nobres e cavaleiros saberem que, pelo que da parte dos nossos oficiais, senhores e nobres, nos foi demonstrado, o nosso barão, o senhor Bertin d'Alberbois, com más intenções, e como que nos desobedecendo, e grandemente empreendendo contra nós e a nossa soberania, etc." Ali seguia uma longa enumeração de motivos do pleito contra o mestre Bertin, que, entre outras coisas, pelo que se dizia, às matérias eclesiásticas não tinha nenhuma reverência nem obediência, não guardava nunca a quaresma, nem jejuns semelhantes, e por muitos anos ficou sem se confessar nem receber o nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. Por conclusão, constava do pergaminho: "Não é possível pior fazer do que o senhor d'Alberbois tem feito, pois na véspera da Assunção da Senhora Nossa Santa Virgem, e durante uma orgia muito desagradável ao nosso Senhor, usou o mestre Bertin destas palavras: "Juro pela morte de minha alma, não há nenhuma vida futura, e tampouco nela tenho fé que, caso contrário, faço em tal ocasião o juramento de voltar a regozijar-me e banquetear em meu castelete 300 anos depois, a contar de hoje, mesmo que me cumpra, para tanto, entregar minha alma a Satã." A declaração acrescentava que esse odioso discurso parecera tão divertido aos convivas que todos eles haviam igualmente jurado reencontrar-se 300 anos depois, no mesmo dia e na mesma hora, no castelo do mestre Bertin,
pelo qual o fato eram declarados desleais e ímpios. Visto que, pouco depois de pronunciar essas abomináveis palavras, o mestre Bertin fora encontrado estrangulado ou sufocado em sua armadura, escapava naturalmente do castigo pelos seus crimes. Porém, seus feudos foram confiscados, assim como os da senhora Jeanne de Rocheg, sua boa amiga, a qual, entre outras gentilezas, era acusada pela declaração de haver trucidado o prior de um convento de franciscanos, depois de se aproveitar dele para assassinar seu marido. A maneira como matara aquele mau prior era horribilíssima, pois ela mandara que lhe cortassem os jarretes e, assim mutilado, abandonara-o na floresta d'Alberbois, o que era muito lamentável de se ver, porquanto o dito prior se arrastou e rastejou miseravelmente até morrer de fome na dita floresta. O resto da declaração era de pouca importância, contendo apenas a ordem dada a um dos nossos ancestrais de tomar posse, em nome do rei, dos castelos do mestre Bertin e da senhora Jeanne. Quando o comendador terminou a leitura, meu pai lhe perguntou em que dia nós havíamos chegado. Foi na noite da Assunção que tive a infelicidade de perder e a felicidade de reencontrar a senhora sua filha. Respondeu o senhor de Bellievre. A declaração, prosseguiu meu pai, está datada de 1459 e nós estamos em 1759. Portanto, aquela noite da Assunção foi justamente há 300 anos. Não precisa falar disso com minha filha, comendador, pois é melhor ela pensar que teria sonhado. Um terror retrospectivo deixou-me toda pálida àquelas palavras. Meu pai e o comendador repararam nisso, entreolhando-se com inquietude. Todavia, fingi que só agora estava acordando e pretextei um desfalecimento. Alguns dias depois, estava inteiramente restabelecida. Logo regressei a Paris, sempre acompanhada pelo senhor de Bellievre. Tornei a ver D'Urfé e achei-o mais amoroso do que nunca. Porém, cedendo a uma detestável inclinação para o coquetismo, redobrei a frieza com que o tratava, sem cessar de atormentá-lo, nem, sobretudo, de caçoar dele pela sua tentativa de rapto. Tanto me esforcei que, uma bela manhã, ele veio anunciar-me que, cansado de ser meu joguete, partia para a Moldávia. Eu conhecia suficientemente o Marquês para saber que, chegando a esse ponto, ele não mais mudaria de ideia. Deixei, pois, que partisse, e, como imaginava, não sei porquê, uma desgraça prestes a acometê-lo, entreguei ao Marquês, para preservá-lo dessa desgraça, minha pequena cruz, que o salvou, segundo ele me contou mais tarde, de um imenso perigo. 6 meses após a partida do Marquês, casei-me com o avô de vocês. E confesso, meus netinhos, que houve um pouco de despeito naquela decisão minha. Entretanto, teve razão quem disse que os casamentos por amor não eram os melhores, pois o avô de vocês, que gozava apenas de minha estima, chegou a tornar-me certamente mais feliz do que eu teria sido com o D'Urfé. Afinal de contas, este último não passava de um libertino, o que não me impedia de achá-lo muito amável. Final da leitura do conto O Encontro 300 anos depois, por Alexei Tolstói.